Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Quero pedir um momento da sua atenção. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Peço que você abra a sua Bíblia comigo, se você tiver aí com uma Bíblia. Glória a Deus. E se você não tiver, apenas atente ao que Deus tem para falar com você. Se você tiver com uma Bíblia, abra em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. É uma palavra que vai colocar você de pé. Amém? Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim: Veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me fez cair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um ribuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos da terra, ó Espírito, e assopra sobre eles, mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Louvado seja Deus. Atente bem ao que eu vou falar para você agora, em nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que essa palavra ela vai avivar você. Ela vai trazer uma nova vida espiritual para você. Pois bem, vamos ao que importa. Deixa eu só abrir aqui no outro celular a transmissão. Louvado seja Deus. Aleluia. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer em Ezequiel, capítulo de número 37, que Ezequiel ele tem uma visão da parte do Senhor. Ezequiel ele vai dizer que foi até ele a palavra do Senhor e fez ele cair no Espírito. E a Bíblia vai dizer que Deus levou ele a um monte de ossos secos. Preste bem atenção. O que Deus mostrava ali para Ezequiel era, na verdade,
a situação da nação de Israel. O que Deus mostrava ali para Ezequiel era um momento em que Israel estava vivendo. Era, na verdade, a situação espiritual da nação de Israel. Trazendo para os nossos dias atuais, trazendo para o nosso momento, talvez você está vivendo um momento de declínio espiritual. A gente vive em um ambiente e em um momento onde há uma peste, há uma praga, há uma doença que tem causado pavor a muitas pessoas e tem trazido dor a muitas famílias. E as pessoas elas estão preocupadas, as pessoas elas estão a pensar no que fazer. E há quem se aproxime mais de Deus, mas também há quem se afaste mais de Deus. A Bíblia ela vai dizer que Deus mostra para Ezequiel. Ezequiel naquele momento ele está olhando um monte de ossos secos, algo que não servia para nada. Os ossos que estavam lá estavam todos sequíssimos, estavam todos quebrados, não passavam de ossos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que Deus fala para Ezequiel, para ele profetizar sobre aqueles ossos secos, a Bíblia vai dizer que algo extraordinário aconteceu. A Bíblia ela vai declarar que os ossos e tendões, eles voltavam ao seu devido lugar. A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, em meio a um grande vale de ossos secos, um grande exército da parte do Senhor estava se formando. Deixa eu te dizer uma coisa. É no momento de dificuldade, é no momento de adversidade, é no momento de dor, é no momento de declínio espiritual que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, que Deus vai fazer algo que você jamais viu. Talvez você olhe hoje para a igreja e você diz, tanta gente corrupta no meio da igreja, tanta gente corrompida no meio da igreja, tanta gente que tinha vida com Deus e hoje não tem mais vida com Deus. Tanta gente que vivia na presença de Deus e hoje está afastado da presença de Deus. Mas você é profeta de Deus, assim como Ezequiel era. E se Deus tem te mostrado que em meio à igreja, em meio ao seu povo, existem pessoas que não têm mais vida com Ele, que a sua vida espiritual está horrivelmente ruim, Deus quer usar você para trazer avivamento. Talvez você diga, hoje nós não vemos mais milagres como antes. Hoje nós não vemos mais coisas que a gente via no passado acontecer. Mas quem sabe Deus não quer usar você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra Deus me deu há dias. Eu tive uma oportunidade na congregação onde eu me congrego, Assembleia de Deus Nacional, em Primeira Cruz. E eu falei sobre isso. Em meio a um vale de ossos secos surgiu um exército. Só que só o exército sem vida não poderia fazer nada. A igreja, se ela não tiver vida espiritual, ela não pode fazer nada. A igreja, se ela não tiver o Espírito de Deus, se eu e você, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós nada vamos poder fazer. Se eu e você não tivermos o Espírito Santo de Deus, a situação que está à nossa volta, ela não poderá ser mudada. Mas se eu e você tivermos o Espírito de Deus, a situação ela vai ser mudada e nós vamos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe o que foi que trouxe vida espiritual? Sabe o que foi que mudou a situação naquele momento, na visão de Ezequiel? Foi isso bem aqui, ó, a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, profetiza sobre este vale de ossos secos. Profetiza sobre ele agora, para que se transforme em um grande exército. E a partir do momento que Ezequiel ele começa a profetizar sobre aquele bando de ossos secos, é que surge um grande exército. A partir do momento em que eu e você nos disponibilizarmos
a pregar a sã palavra, a pregar a profecia das Escrituras, nós vamos ver a situação à nossa volta mudar. E a situação da igreja, embora em alguns casos esteja em declínio espiritual, ela vai mudar, porque Deus tem algo novo para você. Ezequiel profetiza. Ezequiel profetizou. Ezequiel usou a palavra. E é isso que nós temos que usar hoje, é a palavra, é a Bíblia. Só que, como eu disse há pouco tempo atrás, aqui neste momento, não adiantava nada surgir um grande exército se não houvesse vida. E é aí que vai entrar a ação do Espírito Santo de Deus. Deus vai chegar para Ezequiel e Deus vai dizer: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos para que dos 4 ventos da terra soprem sobre ele. E a Bíblia vai dizer que assim Ezequiel fez, e dos 4 cantos da terra o vento soprou e aquele exército passou a ter vida. Você pode estar passando por um momento difícil. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas a partir do momento que você ousar pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser cheio dele e todo este mal vai passar. Agora deixa eu encerrar. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Isso é a coisa mais forte que você vai ouvir hoje. A Bíblia diz que houve um reboliço. No momento que Ezequiel profetizava sobre um bando de ossos secos, houve um reboliço. Às vezes a gente leva a palavra reboliço para um outro lado. A palavra reboliço no dicionário quer dizer provocar confusão. A palavra reboliço no dicionário ela mostra um outro sentido. É algo que está fora do seu lugar. É algo que está fora do seu lugar. Então, naquele momento, houve um reboliço, ou seja, havia uma confusão naquele lugar. Mas em meio ao caos estabelecido, em meio à situação ruim estabelecida, um grande exército surgiu da parte de Deus. E logo em seguida, dos 4 ventos da terra, foi soprado o fôlego de vida e eles passaram a ter vida. Deus vai trazer vida para você. Deus o abençoe. A paz do Senhor.